Olá a todos, meu nome é Evelyn e vamos falar sobre o Equinócio de Primavera 2021. Somos da turma de Engenharia Mecânica, segundo semestre, do Instituto Federal de São Paulo. Os participantes desse experimento foram Daniela, Edileuza, Evelyn e Lavínia. Começando pelo objetivo do trabalho, tem-se uma pergunta: o que é o equinócio de primavera? O equinócio de primavera, ele é um fenômeno astronômico que marca o início da primavera e o início do outono. Ele acontece 2 vezes ao ano. O equinócio é o momento em que o dia e a noite têm a mesma duração. O dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas também. Ele acontece em todos os planetas do sistema solar. E na Terra, acontece quando o Sol está exatamente alinhado com a linha do Equador, como representado na imagem abaixo. Para fazer a análise do equinócio de primavera, foi medido e descrito como o Sol se move no céu, no dia 21 de setembro de 2021. Os dados coletados são da cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, Brasil. As informações necessárias para realizar essa análise foram a altura. A altura, ela identifica o quanto é necessário erguer os olhos para observar o Sol, e o azimute, para identificar o quanto tem-se que virar para estar na direção do Sol. Para obter essas duas informações, foi necessário realizar medições para encontrar o comprimento da sombra e a altura do gnomo, calcular as distâncias zenitais e os ângulos das sombras. Os resultados dos cálculos que envolvem altura e azimuth resultaram nessa tabela 1, tabela variação da posição da sombra do gnomo. Todos os cálculos presentes nesse trabalho serão mostrados à frente. E temos a tabela 2, que com todas as informações encontradas, foi possível fazer a tabela posições do Sol no céu, que essa tabela resultou no gráfico ao lado, que é posições do Sol no céu. Esse gráfico mostra o mapa da trajetória do Sol. Então, eu vou falar sobre a metodologia que eu utilizei para captar os horários, né, as posições do Sol. Então, eu utilizei um cabo de vassoura e um outro pedaço de ferro, que está tudo documentado no relatório, as medidas. Dois impressos como se fosse o transferidor, né? Também linha de crochê como barbante, alguns pregos e umas ferramentas improvisadas para poder estar colocando eles no chão. Essas são as primeiras fotos captadas, né? A primeira coleta, o horário foi às 9 da manhã, do dia 21 de setembro, lá no campus do Instituto Federal, aqui em Itapetininga. Então, assim, de momento, eu fixei o impresso no chão, vocês estão percebendo a dificuldade, não foi muito legal. Tudo é experiência, né? E essa experiência nos ensinou que no ano que vem, a gente vai fazer de uma maneira melhor. Nós utilizamos o cabo de vassoura porque ele tinha uma altura legal para estar captando melhor a posição do Sol. Eu vi que teve escolas aqui, com auxílio do professor Pedro, que as crianças usaram um lápis ou algo como se fosse um palito de churrasco. Então, como o professor Vicente me orientou, diz que algo mais alto ficaria mais fácil a coleta. Porém, acredito eu que o cabo de vassoura também não seja tão eficiente assim pela sua largura. A gente acaba meio que tendo que tirar uma média de onde está a imagem. Tanto é que eu utilizei nessa outra imagem aqui este ferro, essa barra de ferro, porque, vamos dizer assim, a apresentação dele no chão, a sombra que ele fazia era muito mais precisa. Com o auxílio de um aplicativo, o professor nos ajudou a encontrar o norte, que depois, com o vento, que vocês estão percebendo que é um campo aberto, e a fixação minha, que também dá para perceber foi com fita adesiva, não fixou muito. Para completar também os cachorros, né, os nossos amiguinhos que ficam no campus, destruíram as marcações algumas vezes, eu tive que refazer, a sorte é que o prego não saía, né, mas arrebentava a linha. E
com a ajuda do esposo da Daniela Enta, que é uma das nossas colegas da equipe, a gente tirou, essa foi a primeira medição, às 9 da manhã, se eu não estiver equivocada. E aí, com o auxílio desse pequenino transferidor, a gente tirou a angulação. Aí são algumas imagens de alguns horários, eu não coloquei todas, porque são muitas, mas dá para verificar que foi tirado as medidas, foi tentado... Porque assim, conforme eu esticava a linha e tirava a medida, quando eu ia tirar a foto, ele já tinha saído da marcação inicial. Então, não sei se ajudava essas marcações. Nesse último, dá para verificar, é fraquinha a linha, a linha ainda é azul, então não ajudou muito. No ano que vem, eu espero poder refazer esse experimento com um pouquinho mais de experiência, porque nós tivemos esses detalhes, né? O campo aberto sem uma estrutura melhor não deu certo. O que eu posso falar também? O Durex não ajuda, então, no próximo ano, pegar uma, uma coisa, vamos dizer assim, uma placa de isopor e tentar fixar nele primeiro, para depois encontrar as medições. E aí foi o caderninho que eu fui usando ao longo do dia, tá? As primeiras medições estavam no caderno da Dani, então essas daí é mais para auxiliar, né? Porque depois ficou só eu sozinha até a 1 da tarde. Na verdade, eu fiquei no campus até as 13 horas, até as 15. Só que conforme chegava a tarde, o sol estava querendo ir embora e também estava querendo chover. Então eu peguei e preferi recolher tudo, porque eu estava em campo aberto, né? E como dá para perceber, eu estava com meus cadernos lá. Agradeço desde já a experiência, foi enriquecedora. Essa forma da gente estar vendo o horário através do equinócio, através da localização, através do sol, é uma forma maravilhosa, que vem de anos, e por mais que nós tenhamos tecnologias avançadas, é uma forma que não vai deixar você na mão se você se encontrar perdido na mata. Você vai saber se localizar e saber também o horário que você está. Então, eu sou muito grata à minha equipe, ao professor Vicente, ao professor Pedro, né, da outra instituição aqui mesmo de Itapetininga, e a todos os estudantes e professores que participaram desse evento, que são dos outros países. É gratificante a gente poder compartilhar experiências. Muito obrigada. Olá, meu nome é Daniela. Vou falar um pouco sobre a minha contribuição aqui no grupo. Vou começar falando sobre a coleta de dados. Eu tive a oportunidade de estar junto com a Edileuza no dia 21 de setembro de 2021 no Instituto Federal, até o horário das 10 horas, fazendo as primeiras coletas. Logo no início, a gente começou errando na marcação do ângulo da sombra. A gente marcou exatamente onde a sombra batia, a posição da sombra, no ângulo, né? Só que a gente se esqueceu que a medida da sombra ela é oposta do sol. Então, a gente, né, aqui eu coloquei as flechinhas onde teria o ângulo correto. E a gente não se atentou, estava aqui no relógio, a gente não se atentou. Acabamos errando isso no nosso trabalho, interferiu um pouco nos nossos resultados. Falando um pouco sobre o cálculo, para encontrar a altura solar, né, a gente pode ver aqui através dessa imagem, né, que se o gnome estiver perfeitamente reto em relação ao solo, né, um triângulo retângulo é gerado com os raios do sol e a sombra. Então, como o nosso objetivo é calcular o delta, né, o ângulo delta, a gente, conhecendo a altura do gnome como h e o comprimento da sombra como L, a gente utilizou essas fórmulas para realizar o cálculo da altura solar. Esta é uma tabela que marca as posições do Sol no céu, através dos resultados da altura solar.
Então, aqui eu coloquei como exemplo a nossa primeira medição, né? Primeiro cálculo da tangente delta, 1,06 é a altura do gnômio, dividido por 1,37, que é o comprimento da sombra no horário das 8h55. O resultado deu 0,77, que a gente utilizou para fazer a tangente menos 1 através da calculadora científica. Obtivemos o resultado de 37,7, que foi arredondado na tabela para 38. Esse seria o resultado da altura solar no horário das 8h55. Então, o cálculo, essas fórmulas foram utilizadas para realizar todos os outros horários também. Para encontrar a latitude local, a gente utilizou a fórmula beta 90 graus menos delta. Então, a gente pegou o resultado 90 graus menos o resultado do delta, que tinha dado 37,7 na primeira medição. Então, logo a gente teve a latitude local de 52,3. Então, esses foram os cálculos que a gente utilizou no nosso trabalho como base para encontrar os resultados. Meu nome é Lavínia e eu vou falar um pouco sobre a análise dos dados obtidos. Então, a gente está falando do equinócio de primavera. A gente fez um experimento para tentar fazer um gráfico, né, mostrando a posição do Sol. Então, a gente conseguiu fazer as medições e a gente obteve esse gráfico como resultado. Então, com esse gráfico, a gente consegue ver que os resultados obtidos mostraram uma tendência do Sol em se mover ao lado oeste e sul. Então, o que isso quer dizer? Então, o Sol oeste e sul, ele ficou aqui nessa posição. Então, esse é o primeiro experimento. Aqui, foi a primeira medida que a gente obteve. Então, isso era por volta das 9 da manhã. E o último que a gente obteve foi por volta de 1h da tarde. Então, com esse gráfico, o que a gente conseguiu ver? Que 8 horas, por volta das 9, o Sol ele nasceu, né? Teoricamente, nasceu. Ele estava voltado ao oeste e estava indo em direção ao leste, né? É o primeiro dado que a gente obteve, é o primeiro dado que a gente consegue enxergar que tem algum equívoco, né? Porque todo mundo sabe, tem livros e, né, documentos falando sobre o Sol, ele nasce no leste e ele se põe no oeste, né? Então, como que é possível a gente ter feito uma coleta de dados que mostrava justamente o contrário, né? Então, alguma coisa estava equivocada. O primeiro dado que a gente conseguiu ver já mostrava isso. Outro dado que a gente consegue analisar desse gráfico é o seguinte: o meio é a posição do observador. Então, quanto mais próximo do círculo maior, menor vai ser a altura do Sol. E quanto mais próximo do círculo menor, vai ser a altura do Sol. O que isso quer dizer? A gente consegue ver melhor nessa imagem do lado. Então, quanto mais próximo do círculo maior, ele está mais baixo. Então, se olha no horizonte, ele está nascendo. E quanto o tempo vai passando, ele vai ficando mais alto até que ele atinge o pico e aí ele volta a descer. É um movimento que acontece quase todos os dias, né? E a gente está bem familiarizado com isso. Mas o que esse gráfico nos sugere, além do óbvio, né? Ele nos mostra qual é a altura do Sol. Então, por exemplo, às 9 horas da manhã, ele estava a 38 graus. Então, ele está aqui nesse círculo, que quer dizer, está próximo dos 40, né? E isso às 9. Aí depois a gente vai, né? Esses em verticais, né? Esses em horizontais, paralelos aqui, eles mostram os horários, né? Então, por exemplo, tá chegando mais próximo do 1. Quanto mais próximo aqui, mais próximo. Tá vendo que a bolinha ela vai chegando mais próximo ao centro? Por quê? Mais próximo ao centro quer dizer que ele tá mais alto no céu. Então, é com isso que a gente consegue observar esse fenômeno olhando apenas no gráfico. Outra coisa que a gente consegue observar aqui é que o modo que a altura ela se comporta, ela não segue um padrão. Então, a gente consegue ver que das 9 até as 10, o grau que ela aumentou, ela pulou daqui para cá e para cá. Daqui, nesse outro horário aqui, não foi idêntico a esse, né? Senão as bolinhas estariam teoricamente, na mesma posição, né? Então, a gente consegue ver que o modo que a altura muda, ela não tem um padrão. Então, o Sol não tem um padrão. Por exemplo, às 9 horas da manhã eu vou estar a 38 graus, às 11 da manhã eu vou estar a 50, às
11 da manhã eu vou estar no grau 60 graus, então ela não funciona bem assim. Outro fator que a gente pode considerar é que a gente consegue encontrar a latitude com os dados que foi obtido nesse experimento. Por quê? A gente consegue ver melhor na próxima imagem, né? Então a gente conseguiu coletar, então esses foram os horários, esses foram os azimuths e a altura solar. Eu estava falando para vocês, estava 38 graus, 39 graus, 52 graus. E como que a latitude, a gente consegue encontrar a latitude? A gente tem um ângulo de 90, que ele é conhecido, que eu vou mostrar para vocês, menos a altura solar, que é essa daqui, ela é igual à latitude. Por quê? Por que isso se dá, né? Porque a gente colocou uma estaca fincada. Então, essa estaca, aqui está o Sol, aí o Sol ele ilumina a estaca e a estaca gera uma sombra aqui, né? Essa sombra e essa estaca, ela cria, né, um triângulo retângulo, né? Aqui a gente cria uma linha imaginária, né? Mas a gente consegue entender que ele cria um triângulo retângulo. E como todo bom triângulo retângulo, a parte interna dele é obrigatório que chegue a 180 graus, né? Internamente. Então a gente sabe que se esse aqui, a estaca e a sombra, eles estão, né, tá plano, né, isso é reto, a gente consegue já encontrar um ângulo de 90 graus. E com esse experimento a gente consegue encontrar a altura, o ângulo da altura. Então a gente tem esse dado e tem esse dado. Então, nada mais simples do que fazer uma conta de subtração, uma conta rápida, e a gente consegue encontrar a latitude. Outra coisa engraçada e que só acontece no equinócio de primavera é que no equinócio, quando o Sol está no ponto mais alto, nesse caso desse experimento foi os 66 graus, a gente pega o 90 graus que falta, né, e tira o ângulo da altura, que nesse caso era 66 graus, surge exatamente a latitude de 24 graus. O que é essa latitude de 24 graus? É exatamente a latitude local. Então, por exemplo, essa medida ela foi feita em Itapetininga. Qual é a latitude de Itapetininga? É 23 graus, 35 minutos e 30 segundos e assim sucessivamente. Mas quando o Sol está no pico mais alto, isso só é verdadeiro quando a gente fala de equinócio de primavera. Então, quando o Sol, nesse dia, está no pico mais alto, o ângulo que ele gera aqui, o ângulo da altura que ele gera, né, fazendo o cálculo, a latitude que ele gera é igualzinha à latitude local. Então, é assim que a gente consegue obter a latitude local no equinócio de primavera apenas com essa figura. A gente consegue ver aqui, ó, que no seu pico, né, que foi 66 graus, então ele começa baixo, chega no pico e volta a baixar, né? Então no pico, que é o horário de meio-dia, ele está a 24 de latitude, que é bem próximo à latitude de Itapetininga. Então quer dizer que o dado ele foi coletado corretamente, né? A gente consegue chegar, é como se isso fosse um contra-cheque, a gente consegue provar, né, por A mais B, que eles batem. Então, qual foi a conclusão, né, desse trabalho? No primeiro momento, os resultados eles foram tratados como os verdadeiros. A gente estava trabalhando com eles como se eles realmente tivessem sido tirados, a gente tivesse feito a conta certa e tudo mais. Mas acabou surgindo dúvidas, como primeira apresentação que eu acabei mostrando para vocês. Então, nasceu no Oeste já é uma informação, ela é uma informação falsa, né? A gente consegue ver que tem alguma coisa errada. Então, acabou surgindo dúvidas sobre a veracidade deles. Então, a gente precisava fazer o contra-cheque, entender aonde que a gente tinha errado e se realmente tinha sido a gente. Esse trabalho ele foi feito em conjunto com outros locais. Então, a gente teve o resultado dos alunos que fizeram na Costa Rica, na Argentina e até mesmo em Itapetininga, em outras localidades. E a gente também tem software hoje, né? A gente tem software para tudo. E nesse caso a gente tinha um que acabou gerando a posição do Sol para a gente nesse dia, com as mesmas coordenadas, com tudo certinho. E aí a gente conseguiu entender qual era o nosso erro. Então, os dados eles realmente estavam incorretos. E depois de uma análise a gente acabou chegando à conclusão que a gente se equivocou na coleta dos ângulos, né? Por quê? Porque o experimento ele obteve os dados porque se o experimento ele tivesse, né, os dados corretos, ele nos traria mais próximo da trajetória descrita pelo software. Aí, o que o software fazia? Ele fazia exatamente o caminho de
de leste para oeste, né? E ainda subindo para norte, em direção ao norte. Então, essa era o caminho mostrado pelo software. E a gente viu que a gente estava totalmente oposto. Porque a gente, além de ser oeste para leste, a gente ainda seguiu o caminho mais voltado para o sul. Então, a gente conseguiu ver que não estava certo, né? Então, a gente concluiu, portanto, né? A gente fez o experimento, acabou não dando certo, mas a gente concluiu que a gente gerou um experimento com dados contraditórios, né? Ao nosso objetivo, que era mostrar a posição do Sol. A gente só conseguiu isso fazendo uma análise com o software, pois os ângulos que a gente utilizou foi tirado da sombra, criando uma trajetória totalmente oposta à realidade. Por que teve essa afirmação no final? Porque o ângulo que a gente devia ter utilizado não era o ângulo da sombra, era o ângulo oposto da sombra. Se a gente tivesse utilizado o ângulo oposto da sombra, a gente conseguia ter os dados mais próximos do que a gente deveria, mais próximos do que foi feito pelo software que a gente fez, então, que a gente testou, né? Então, se a gente tivesse feito desse jeito, a gente tinha conseguido. Então, qual foi a autoavaliação do grupo? Que a principal dificuldade encontrada, né, no início, no meio, foi entender como o equinócio ele realmente funcionava e como a metodologia de dados nos trariam os resultados esperados. Porque a gente sabia o básico como todo mundo. A gente tem as 4 estações, né? A gente tem o solstício de verão, o solstício de inverno, o equinócio, que é de primavera e outono. Só que a gente não sabia muito ao certo como é que o Sol se comportava. Então a gente teve um pouco de dificuldade de entender como que ele se comportava em relação aos ângulos no céu. Então foi uma dificuldade e essa dificuldade acabou gerando esse equívoco nosso em trazer resultados melhores e que se baseavam, que fosse mais verdadeiro, né? Mas chegasse mais perto do software. Então, além disso, o software ele foi dividido em 4 fases, cada uma com uma duração de no mínimo 4 horas, porque para a coleta dos dados do Sol, né, tem um tempo, né? Então, eles tiveram que tirar a medida às 9 da manhã, depois tirar a medida às 10, depois tirar a medida às 11, até o final. A gente teve que entender qual era o objetivo real, a gente tinha um trabalho para a gente se basear, mas a gente queria mais informações, então a gente foi em busca de outras informações, outros autores, e aí a gente, né, foi trabalhando nisso para a gente conseguir fazer o gráfico, fazer a conclusão, então mais ou menos 4 horas para cada fase, e a gente entendeu que o conhecimento agregado sobre o trabalho se remete a cada ponto estudado. Por que cada ponto estudado? Porque todos os pontos para a gente foram novos, desconsiderando o nascer e o pôr do sol, né, que está claro para todo mundo que o sol nasce no leste, se põe no oeste, e como é que é essa variação, a gente estuda isso, né? Mas esse estudo em específico, a gente não tinha sido visto por nenhuma das partes envolvidas no trabalho, então foi novo e foi um trabalho legal da gente entender como é que funciona, né, as posições. A gente não conseguiu responder o trabalho, a pergunta, né, do objetivo, então, qual foi a posição do Sol no equinócio de primavera em 21 de setembro, porque os nossos dados não conseguiram nos mostrar esse resultado. A gente só conseguiu responder essa pergunta com o software, mas a gente conseguiu entender como um experimento funciona, né, e quais foram os objetivos dele, né. Então, esse foi o nosso trabalho sobre equinócio de primavera. E essas foram as partes estudadas, todas as metodologias, tudo que a gente fez e as principais dificuldades. E infelizmente a gente não conseguiu chegar no resultado, mas a gente conseguiu entender qual foi o nosso erro, onde a gente errou. Então a gente deveria, né, ter usado o ângulo oposto à sombra. A gente conseguiu fazer todas as análises para entender como realmente ele funciona e quais foram os nossos erros.